Olá, vamos para a lição 160? Estou em casa. O medo é o estranho aqui. O medo é um estranho para os caminhos do amor. Identifica-te com o medo e serás um estranho para ti mesmo. E assim és desconhecido para ti mesmo. O que é o teu ser permanece alheio para aquela parte de ti que pensa que é real, mas diferente de ti mesmo. Quem poderia ser são em tal circunstância? Quem, senão um louco, poderia acreditar que é o que não é e julgar contra si próprio? Enquanto nos identificarmos com o pensamento de separação, esse é o pensamento do medo. É onde surgiu o medo de Deus, o medo da retaliação, medo de ser punido. Então, nesse lugar, seremos estranhos, porque a nossa realidade não é medo. A nossa realidade é o amor. Existe um estranho em nosso meio, vindo de uma ideia tão estranha à verdade que fala uma língua diferente. Olha para um mundo que a verdade desconhece e compreende o que a verdade considera sem sentido. Ainda um estranho, ele vem sem reconhecer a quem vem, mas ainda afirma que a sua casa lhe pertence, enquanto aquele que está em casa é agora o estranho. No entanto, como seria fácil dizer: essa é a minha casa, aqui é o meu lugar e não partirei, porque um louco me diz que tenho que ir. Aqui ele usa uma figura onde nós aqui somos um estranho. Esse corpo, ele veio de uma ideia estranha, fala uma língua diferente e olha para esse mundo que a verdade não reconhece esse mundo. E aqui, para a verdade, é tudo sem sentido. E pensando que somos esse corpo nesse mundo, pensando que essa é a nossa realidade, achamos que nossa real identidade em Cristo, essa é a estranha para nós. Portanto, esse lugar onde o Filho nunca deixou o Pai, essa é a nossa casa real e não esse corpo. Fomos habituados, condicionados a pensar que a realidade é esse corpo e Deus é o abstrato e Deus é o que não vemos. Então esse corpo que eu posso tocar, esse é a realidade. Portanto, isso é a ilusão. Tudo aqui está de cabeça para baixo, tudo está invertido. A realidade é a realidade em Deus e esta aqui é a ilusão. Que razão haverá para não dizeres isso? Qual poderia ser a razão, exceto que convidaste esse estranho a tomar o teu lugar e permitiste que fosses um estranho para ti mesmo? Ninguém se deixaria desapossar tão desnecessariamente, a menos que pensasse que existe outro lar mais adequado ao seu gosto. Convidamos esse estranho, ou seja, acreditamos em um pensamento de separação que nos disse que somos um corpo sim, que essa é a nossa realidade sim, que isso aqui é muito real para nós. Quem é o estranho? É o medo ou és tu, que é tão inadequado ao lar que Deus proveu para o seu filho? Acaso o medo é próprio de Deus, criado à sua semelhança? Acaso é o medo que o amor completa e pelo qual é completado? Não há nenhum lar que possa abrigar o amor e o medo. Não podem coexistir. Se tu és real, então o medo tem que ser uma ilusão. E se o medo é real, então tu absolutamente não existes. Deus só cria a sua imagem e semelhança. Portanto, como pode o medo vir de Deus? Amor e medo não podem coexistir. Não é possível servir a dois senhores. Ou serve-se a um, ou serve-se a outro. Se o Filho é criado à imagem e semelhança de Deus, será que ele é o amor ou o medo?
ele só pode ser o amor e o medo só pode ser a ilusão. Nesse caso, com que simplicidade a questão é resolvida? Aquele que tem medo apenas negou a si mesmo e disse: sou o estranho aqui, e assim deixo o meu lar a alguém que se parece mais comigo do que eu mesmo e dou-lhe tudo o que eu pensava me pertencer. Agora ele é exilado por necessidade, sem saber quem é, incerto de todas as coisas, exceto disto, de que ele não é ele mesmo e que o seu lar lhe foi negado. O medo surgiu na mente, que pensou estar separada e gerou uma consciência de separação. Ela se tornou ciente da dualidade, onde existe um Deus fora e eu aqui separado. Então essa consciência, ela se fragmenta. Isso ele diz, ela negou a si mesma. Ela pensou que pudesse haver separação e se fragmenta nesses bilhões e trilhões de formas no universo. E é só essa ideia que precisa de correção. O perdão é na mente, porque o perdão é o perdão da ideia de separação. O perdão não é um corpo perdoando o outro, porque corpos são irreais. O perdão é nessa mente. É dessa ideia que pensa que foi possível se separar de Deus. É nessa mente que o medo precisa ser dissolvido, porque o medo, ele é uma ilusão, pois a separação não foi possível. E agora, o que procura ele? O que pode achar? Um estranho para si mesmo não pode achar um lar onde quer que o procure, pois ele mesmo fez com que o retorno fosse impossível. O seu caminho está perdido, a não ser que um milagre venha buscá-lo e lhe mostre que agora já não é um estranho. O milagre virá, pois o seu ser permanece no seu lar. Não convidou nenhum estranho a entrar e não se tomou por nenhum pensamento alheio. E ele chamará o que é seu para si mesmo, em reconhecimento do que lhe pertence. O milagre é essa mudança de percepção na mente, onde antes havia uma certeza na separação, agora há a certeza de que isso nunca foi possível. Esse é o milagre, porque o seu ser, que é o Cristo, permanece no seu lar, nunca deixou o seu Pai, nunca acreditou em nenhum pensamento alheio. Cristo continua em unidade com seu Pai. São um só, uma unidade perfeita. Quem é o estranho? Não será aquele por quem o teu ser não chama? És incapaz de reconhecer esse estranho no teu meio agora, pois deste a ele o teu lugar de direito. Entretanto, o teu ser tem tanta certeza do que lhe é próprio quanto Deus de seu Filho. Ele não pode estar confuso a respeito da criação. Tem certeza do que lhe pertence. Nenhum estranho pode ser interposto entre o seu conhecimento e a realidade de seu Filho. Ele desconhece estranhos, tem certeza acerca do seu Filho. A certeza de Deus é suficiente. Aquele que ele conhece como seu Filho pertence ao lugar no qual ele o estabeleceu para sempre. Ele respondeu a ti que perguntas: quem é o estranho? Ouve a sua voz te assegurar de modo quieto e seguro que não és um estranho para o teu Pai, e nem o teu Criador se fez um estranho para ti. Aqueles a quem Deus uniu permanecem para sempre um só, em casa com Ele, e não um estranho para si mesmo. O que Deus uniu, nenhum homem pode separar. O que foi criado em Deus foi estabelecido para sempre. Que possamos agora nos reconhecer em Deus e não como um corpo separado, andando por um mundo separado. Hoje damos graças por Cristo ter vindo procurar no mundo pelo que lhe pertence.
A sua visão não vê estranhos, mas contempla os seus e alegremente se une a eles. Eles o veem como um estranho, pois não reconhecem a si mesmos, mas ao dar-lhe as boas-vindas, se lembram, e ele os conduz gentilmente de volta ao lar, que é o lugar que lhes é próprio. Isso quando estamos vendo com a visão de Cristo. Todos aqueles que parecem separados, que parecem que estão fazendo algo contra nós, agora podemos vê-los como eles realmente são. Não esse ser separado, mas o único ser em Deus, o Cristo perfeito. E é isso que fazemos quando salvamos o mundo. Salvamos o mundo na mente, através do reconhecimento de que tudo é o mesmo e um só em Deus. Cristo não esquece ninguém, não falha em te dar nenhum só dos teus irmãos para que te lembres, para que o teu lar possa ser completo e perfeito, tal como foi estabelecido. Ele não te esqueceu, mas tu não te lembrarás de Cristo até olhares para tudo como Ele o faz. Todo aquele que nega o seu irmão está negando a Ele e recusando-se assim a aceitar a dádiva da vista, através da qual vem a salvação. O seu ser é claramente reconhecido e o seu lar relembrado. Não te lembrarás do seu ser enquanto não olhares para tudo como o mesmo, com os olhos de Cristo, através dos olhos do perdão. Estou em casa, estou em Deus, nunca me separei. O medo é o estranho aqui. A ideia de separação nunca foi possível. Nada irreal existe. E nisto está a paz que excede todo entendimento. É só a paz que é experimentada na unidade. E amanhã estaremos juntos para mais uma lição.